Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Vamos trabalhar hoje com transformações geométricas 2D e 3D. Essa aula é um pouco longa, então vocês vão precisar de outros reforços, principalmente pesquisem alguns, alguns vídeos, alguns outros materiais que apresentem animação, que mostrem, que falem sobre isso, que apresentem implementações, como vocês estão nesse regime de semi-virtual, aulas online, ou então atividade remota, aí vocês conseguem encontrar muito material interessante na internet. Aconselho vocês a olharem principalmente material multimídia, ou seja, aquele material que agrega texto, ilustrações, animações, áudio e vídeo. Antes da gente falar propriamente de transformações geométricas, a gente precisa entender um pouquinho de matrizes, operação com matrizes. Então, às vezes, o pessoal pergunta para que serve matemática. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui em computação gráfica, como a matemática consegue dar vida a esse grupo de informações, esse conjunto de dados que trafega aí diariamente pela rede mundial de computadores. Então, vamos lá. Apresentando aqui uma definição, as transformações geométricas, na realidade, elas são operações matemáticas do grupo dos conhecimentos matemáticos, tem um grupo específico que a gente retira, e aí a gente consegue trabalhar com essas operações matemáticas no sentido de que elas vão conseguir realizar alterações das características dos objetos. Esses objetos são os objetos virtuais, uma figura, um desenho, alguma outra coisa que você visualiza na tela do computador, uma imagem e assim por diante. Como é que funciona? As características que são afetadas pelas transformações geométricas são a posição, a orientação, a forma ou o tamanho. E aí, elas podem ser representadas normalmente por equações, mas aí quando eu vou considerar equações, eu vou ter muitas operações aritméticas e isso vai criar uma confusão danada. Então, a melhor solução para isso é a gente utilizar a notação matricial. Então, trabalhando com matrizes, a gente tem uma organização dos cálculos, que não são poucos, e a partir desses cálculos a gente tem as representações que precisa. Então, por isso que nós vamos trabalhar com o cálculos matriciais. Só um pouquinho. Quando eu tenho objetos 2D, eu preciso entender o que são primitivas básicas. Na realidade, não só para o 2D, mas para o 3D também. Pense assim, eu tenho linhas e eu tenho polígonos. Linhas são formadas por dois pontos, e aí eu faço a união entre esses dois pontos aqui. Então, uma bolinha, duas bolinhas, uma linha entre elas. Uma bolinha, duas bolinhas, uma linha entre elas. Uma bolinha, duas bolinhas, uma linha entre elas, e eu vou fazendo isso. Quando eu uso esse tipo de construção, eu tenho um polígono, que é exatamente uma figura fechada. Então, na computação gráfica, tudo é feito a partir desse tipo de representação. Pontos ligados por segmentos de retas. E aí, quanto mais pontos e quanto mais segmentos de reta eu tiver, mais perfeito vai ser um objeto, porque eu consigo trabalhar a ideia da suavidade. Então, a gente começa aqui com essa base matemática. Então, tem aqui a questão dos polígonos côncavos e dos polígonos convexos. Então, eu tenho dois polígonos aqui, um é côncavo e o outro é convexo. E aí, a diferença entre eles é que no convexo, quando eu pego um par de pontos, a linha que atravessa esse par de pontos está totalmente dentro do polígono. No côncavo, quando eu pego um par de pontos, a linha que atravessa esse par de pontos não está totalmente dentro do polígono. Então, essa é a diferença entre esses dois itens. E por que isso é importante?
Porque, veja, às vezes eu preciso pegar a minha figura e redividi-las em outras partes, e aí eu vou precisar utilizar um padrão. Porque, por exemplo, isso aqui é mais ou menos uma estrela. De repente, eu tracei uma linha aqui, e essa linha não está completamente dentro dela, então eu tenho uma área aqui que está fora da minha estrela. Por exemplo, se eu aplicar uma cor aqui, eu vou ter problemas, porque essa deveria estar dentro da estrela. Então, vai ser necessário, para trabalhar a parte da computação gráfica, compreender um pouco essa questão da matemática mesmo, esse embasamento que a gente tem. Só que existe a programação de alto nível para outras áreas e na computação não é diferente. Por exemplo, às vezes eu digo ao pessoal que programação de alto nível em computação gráfica é algo a nível de Blender que você modela utilizando os próprios objetos. Então, você pega objetos já pré-prontos, coloca esse objeto dentro do seu ambiente e aí vai pegando esse objeto e ir trabalhando com ele como se você estivesse fazendo moldes de, vamos pensar, argila, massa de modelar ou alguma coisa do tipo. Aí você vai juntando um objeto com outro. Porque se você for criar isso aqui em termos de programação, pode ser até de alto nível, como Java, programação C, ou no OpenGL, ou algo parecido, você vai precisar desenvolver cada ponto desse, cada regra. E isso dá muito trabalho. Por isso que os softwares de modelagem, eles são mais interessantes e eles adiantam muito o serviço. Então, aqui eu tenho outros tipos de polígonos. Esses 3 polígonos aqui, eles são polígonos especiais, porque eles conseguem se adequar muito melhor à construção da computação gráfica. Vou bater aqui. Aí eu tenho a circunferência, que é muito utilizada também. Então, ela está incluída aqui. Aí o Se a gente observar para a circunferência, nós temos que ela é formada por um polígono. Então, veja, eu começo aqui com esse pentágono, aí eu faço algumas divisões nos ângulos dele aqui, eu vou aumentando a quantidade de ângulos até que, de repente, ele virou um círculo. E é assim que a gente brinca em computação gráfica. Computação gráfica nada mais é do que nós trabalharmos dentro de um cubo. Um ambiente é um cubo que representa o espaço em 3 dimensões, e dentro desse cubo nós trabalhamos com essas figurinhas, linhas, pontos, retas, cálculos entre eles, fazemos eles se movimentarem para a direita, para a esquerda, e assim por diante. Então, eu tenho as elipses, que também são importantes. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho da álgebra linear, onde a gente vai precisar entender como é que funciona essa questão do cálculo matricial. Então, olha, tem um problema simples aqui para a gente rever isso vocês já estudaram, então é só uma revisão mesmo. Esse problema aqui diz o seguinte, que alguém aqui, no caso, nós precisamos fazer compras e nós vamos ter a seguinte lista: 6 maçãs, 5 pacotes de biscoito, 1 pacote de tempero e 2 saquinhos de fritas. Pronto. Essa lista de compras aqui. Como é que a gente organiza? Da seguinte maneira: o mercadinho, aí nós temos aqui 3 mercados, e aqui nós temos a descrição dos produtos, e aqui nós temos os preços. Pronto. Mercado desse lado, descrição do produto aqui, em cima o preço de cada produto. Feito isso, nós podemos fazer uma representação gráfica desse negócio. Como? A gente tem que fazer uma transformação do modelo natural para um modelo matemático. Então, vamos lá. As quantidades são 6, 5, 1 e 2. 6, 5, 1 e 2, e isso aqui foi chamado de quê? Agora, vamos fazer outra transformação aqui. Os preços, que será chamado de P, eles serão colocados em uma linha dessa forma.
Então, o mercado foguete aqui vai ser o A, o Bonanza vai ser o B e o Guedes vai ser o C. E aqui tem exatamente a matriz dos preços. Essa matriz está aqui, simplesmente recortada e colada. Pronto, nós já temos a quantidade, já temos o preço e já temos o produto. Como é que nós fazemos isso? Itens a serem pagos. O custo total vai ser a soma de 1 até 4 desse somatório aqui, do preço de A vezes I vezes QI. Eita, e agora começa a ficar complicado, será? Não, só fiz uma tradução. Aqui está o Q, aqui está o P, e aqui está a descrição desses produtos, apelidamos de forma diferente. Então, olha, o total de A, que nesse caso é o foguete, quando eu somar os produtos com base em A, eu vou ter o quê? Eu vou ter um I aqui, aí eu jogo para ele o 1, e eu faço uma somatória de 1 até 4. Então, eu repito isso aqui 4 vezes. O que eu vou fazendo? Pego o produto de AI vezes QI, ou seja, eu vou somando cada um dos valores. Para ficar melhor, aqui está. Então, o primeiro, 20 centavos vezes 6. Então, vamos lá. 20 centavos vezes 6. O segundo, 93 centavos vezes 5. Então, 93 centavos vezes 5. O terceiro, 64 centavos vezes 1. Então, 64 centavos vezes 1 e assim por diante. O B é a mesma coisa e o C é a mesma coisa. Isso aqui é uma representação matemática do problema que a gente tem. Notação matricial, como é que nós fazemos isso? Da seguinte maneira. Nós pegamos o preço total e aí nós colocamos desse lado aqui cada produto, e aqui nós colocamos a matriz dos valores, e aqui nós colocamos a matriz das quantidades. E aí fazemos aqui uma multiplicação de matrizes, e, por exemplo, o custo total de A é igual ao item aqui em A multiplicado pelos valores. Então, se eu fizer a multiplicação, eu vou ter esse vezes esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse. Pronto. Então, a gente consegue encaixar bem direitinho tudo aqui numa representação matricial. Começa a dar um bug, porque nós partimos de um problema bem simples, escrito em português aqui, a gente foi fazendo esse pensamento, essa construção, até chegar nessa representação matricial. Não é tão trivial assim, mas ao mesmo tempo é simples também. Qual é o problema aqui? Construir isso. Mas como nós não estamos trabalhando com modelagem matemática, essas coisas aqui já vão estar prontas, vocês só vão precisar usar. Então, vamos lá. No espaço bidimensional, duas coordenadas caracterizam um ponto. Então, todo mundo já ouviu falar isso. Lá no plano cartesiano 2D, eu tenho que o ponto A ele é formado pelos valores 2 e 3. Mas eu também posso formar esses valores assim. Ou eu posso escrever essa notação como uma linha ou como uma coluna. Não tem problema nenhum, eu posso trabalhar dessas duas formas. E aqui o B, eu tenho 1 e 1, e aqui o 1 e 1. Pronto. Então, eu tenho aqui a representação de um ponto. Se eu tiver 10 pontos, eu vou ter 10 representações dessa, 10 pares desses. Se eu tiver 20 pontos, 20 pares desses. Se eu tiver 300 pontos, 300 pares. Se eu tiver 3 milhões de pontos, 3 milhões de pares. E por aí vai. E aí eu consigo fazer cálculos entre um ponto e outro, consigo fazer diminuição, consigo aumentar, somar, multiplicar, dividir, e eu tenho como construir alguma coisa a partir desses pontos. No espaço tridimensional, cada coordenada ela é formada por 3 números. Por que é formada por 3 números? Porque eu tenho o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Então, esse ponto aqui, que é o ponto R, ele é formado por A,
B e C. Então, ele tem o A no X, aí, pegando esse A no X, eu venho para cá, assim, aí, encontro ele aqui com o B. Em seguida, eu vou pegar desse ponto com B e levantar um pauzinho aqui para cá. E esse aqui é o meu C. Então, nesse encontro aqui, eu marco o ponto. Então, a ideia sempre é essa. Pego daqui para cá, faço esse quadrado assim, isso aqui é um plano. Aí, a partir daqui, eu levanto uma reta e eu tenho aqui o meu pontinho. Pronto. Então, aqui, como nós fazíamos, como nós trabalhávamos com 2D, duas dimensões, e a gente tinha um par de pontos, aqui a gente não vai ter um par, vamos ter um trio. Aliás, um par de números aqui, um trio de números aqui. Então, no espaço em duas dimensões, trabalhamos com coordenado, com pares ordenados, pares de pontos. Aliás, no plano em duas dimensões, o par, e no espaço tridimensional, nós vamos trabalhar com um terno ou um trio. Três valores. Um valor para x, um para y e outro para z. Quatro dimensões aí não cabe a gente discutir isso aqui. Vamos deixar isso para outras áreas de estudo. Pronto. Adição de matrizes, a gente utiliza muito. E aqui, na questão da adição de matrizes, nós vamos utilizar a própria regra que vocês já estão acostumados a trabalhar, que dados dois pontos em uma matriz, para você adicionar, você só precisa adicionar os índices, as posições, não precisa ser diferente. Então, olha, se eu tenho aqui essa matriz com esse elemento nessa posição, e essa outra matriz com esse elemento nessa posição, então a soma é essa outra matriz aqui, onde eu pego cada elemento. Aliás, confusão eu fiz aqui. É esse elemento aqui nessa posição com essa ordem. Esse elemento aqui nessa posição com essa ordem. E esse elemento aqui nessa posição com essa ordem. Agora, lembrando que essas ordens, elas precisam serem iguais, se as ordens forem diferentes, dá problema. E aqui vai ser assim, o C vai ser a soma de determinado elemento em determinada posição com o elemento em determinada posição do outro lado. Então, por exemplo, se eu tenho o elemento A, que está na posição 1 desse lado e na posição 1 desse outro, aliás, se eu tenho um elemento que está na posição 1 desse lado e na posição desse outro, eu só faço somar os dois e aí eu tenho a soma. E aqui eu tenho uma regrinha, o I ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a N, M e N. Em outras palavras, eu estou dizendo que as ordens da matriz têm que ser a mesma. A subtração de matrizes é simplesmente a soma pela multiplicação da outra por menos 1. Então, quando eu tenho A menos B, eu somo A com menos B. Então, eu pego menos 1, multiplico por todos os elementos, aí eu somo, eu vou ter a mesma coisa. Então, multiplicação e divisão de matrizes por escalar. O escalar é um número, então eu pego um número que está fora da matriz, e aí eu multiplico esse número por todos os elementos da matriz. E a divisão, ela acontece pela multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver a divisão de A por K, é a mesma coisa de eu multiplicar 1 sobre K pelo meu A todinho. Vai dar certo também. Então, pode-se fazer dessas duas formas. Transpor uma matriz é importante. Muitas vezes a gente vai precisar dessa questão da transposta. Transpor uma matriz é simples, então o que é linha aqui, aliás, o que é coluna aqui vira linha. Se eu for transpor a transposta, o que é linha vira coluna. Então, simplesmente, essa primeira aqui estava nessa posição, agora ela vai ficar nessa, e essa que estava nessa posição, ela vai ficar nessa. É só reescrever ela. Se for uma matriz quadrada, a posição dos elementos muda, mas aí o quadrado vai ser igual. Se ela não for uma matriz quadrada, então você vai perceber essa mudança no tamanho. A transposta. Agora vem a multiplicação. A multiplicação de matrizes é um algoritmo um pouco complicado,
Então, não aconselho vocês a fazerem isso por tentativa e erro, não vai dar muito certo. Aqui é melhor vocês pegarem algoritmos já prontos e implementar o algoritmo. Vocês podem pegar um algoritmo de alto nível e implementá-lo na linguagem de programação que você achar mais interessante. Então, vamos lá. Dados esses dois vetores, eu tenho o V1 e o V2, então tem essa resolução aqui. Resolver a transposta de V1 por M1. Por que a transposta? Porque se eu tentar multiplicar esse vetor da forma que está por esse outro aqui, essa matriz por essa, não vai dar muito certo, porque ele não atende à regra da multiplicação, que é exatamente essa regrinha do desses dois elementos aqui serem iguais. Linhas e colunas. As colunas da primeira têm que ser igual à quantidade de linhas da segunda. As colunas da primeira, uma coluna, quantidade de linha, duas, não dá certo. Então, quando eu faço a transposta dessa, eu inverto ele, aí eu vou ter duas colunas, duas linhas, aí vai dar certinho. Então, as transformações geométricas ou lineares, ela permite representar um objeto em posições no plano e no espaço. E aí, a gente trabalha muito essa questão da posição, orientação, forma e tamanho. A utilização, posicionar os objetos, alterar a forma, criar cópias de objetos, fazer projeções para câmeras virtuais e animação. As transformações geométricas, elas podem ser representações matriciais. Aliás, podem ser trabalhadas com equações, mas aí é muito mais útil trabalhar com representações matriciais, fica muito mais tranquilo para a computação. O padrão de coordenadas utilizados são, no plano, um par ordenado, e no espaço tridimensional um terno, então um triplo aqui, um triplo valor. Então aqui tem dois valores que representam um ponto, e aqui tem três valores que também representam o mesmo ponto. Para a gente trabalhar com matrizes, então é conveniente pensar assim, quando eu estiver trabalhando no plano, eu vou trabalhar numa matriz 2 por 2. Quando eu estiver trabalhando no espaço, eu vou trabalhar numa matriz 3 por 3. Então aqui no 2D e no 3D. Então, através de matrizes e das operações, a gente pode representar as transformações lineares que acontecem em 2 dimensões e 3 dimensões, utilizando as operações matemáticas de uma maneira mais tranquila, eu diria. Aí a gente começa com a primeira transformação. A transformação mais importante é a transformação de translação. Translação é simplesmente pegar um objeto e movimentar ele de um lugar para outro. Então, isso acontece muito nas animações e nos games. Numa animação, se ela é um vídeo gravado, isso pode ser feito com sequências de fotos. Mas se você está trabalhando com um jogo, como aquele objeto ele precisa sofrer a ação direta do jogador, então é como se ele tivesse... Ele precisa ter a capacidade de se movimentar à medida que o jogador aperta alguns botões. Então, eu posso ter o objeto, e esse objeto ele pode se mover. Então, pensando aqui no objeto caneta. Então, esse objeto caneta, à medida que você aperta uma tecla para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, então ele se move dentro do meu ambiente. E aí, esse movimento aqui, ele é chamado de translação. O que acontece para um objeto se movimentar? Então, vamos lá. Tem aqui alguns conceitos, esses conceitos podem mudar de autor para autor, mas basicamente, eu tenho um TX, um TY, o que eu vou fazer aqui é pensar nos pontos, na base, eu estou no 2D, então pense aí em um quadrado, você está pegando um quadrado e fazer desse quadrado sair de um ponto a outro, ele se mexer na tela. Esse quadrado é formado por um grupo de pontos, e aí ele tem um TX e um TY. O TX é as unidades em relação a x, e o TY as unidades em relação a
a y. Esse tx aqui são chamados de distância de translação. Então, quanto é que eu vou deslocar o meu objeto? Então, vamos pensar assim. Inicialmente, o meu objeto está posicionado em x e y. Esses aqui são os meus dois pontos. Cada ponto do objeto está posicionado em um x e um y diferentes. Como eu estou falando de um quadrado, então esse quadrado ele está exatamente em 4 pontos. Eu tenho 4 pontos marcados, e aí eu tenho linhas entre esses 4 pontos. E esses 4 pontos aqui, para cada um dos pontos aqui, representados pelos meus dedos, ele tem um x e um y. Cada ponto desse tem um x e um y. Aí o que acontece? Esse meu tx e o meu ty é um valor igual para todos. Que quando eu aplico a cada ponto desse, eu consigo deslocar ele de lugar aqui no meu plano. Então, pense essa tela como sendo o meu plano. Então, imagine que o meu quadrado está aqui em cima. Então, eu posso deslocar ele de lugar. Tá bom? Aplicando a mesma taxa. Beleza. Como é que a gente tenta melhorar isso ou piorar? Sei lá, depende. Eu tenho o meu ponto velho, que era o ponto onde era os pontos, aliás. Isso aqui é genérico, serve para todos os pontos. Se você tiver um quadrado com 500 mil pontos, ele serve. Um quadrado com 4 pontos, ele serve. Se você tiver um ponto só, ele serve. Ele serve para qualquer coisa. Então, eu tenho ele. E eu quero construir um novo, que aqui está representado por essa notação. E aqui eu tenho minha taxa de translação, é um valor. O que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, olha, o meu ponto era esse, e eu quero que ele se movimente para esse. Como eu vou fazer? O meu novo ponto será igual ao meu ponto velho mais a taxa de translação. Notação matemática. Isso aqui são letras maiúsculas, isso é uma matriz, isso é uma matriz e isso é outra matriz. Em notação matemática, eu tenho que o meu ponto novo, o local para onde eu vou mover o meu ponto velho, ele será igual ao meu ponto velho mais a taxa de translação. Pronto. Como é que eu represento isso por uma equação? Simples assim. Esse valor é igual a esse mais esse. Está aqui. Meu ponto novo é igual à soma desses dois valores, o ponto velho mais a taxa de translação em x. E aqui eu tenho que o meu y novo é igual a esse y mais esse outro y aqui, esse ty. Então, o meu ponto novo será igual ao meu ponto velho mais a taxa de translação. Em outras palavras, você vai pegar cada valor que tem lá no par ordenado e adicionar esse valor, a mesma quantidade para todos os pontos. Quando você fizer isso, você desloca o seu objeto de lugar. Aqui tem um exemplo em que eu tenho duas figuras, dois triângulos, e aí eu tenho que esse primeiro triângulo está nessa posição com relação a esse plano, e em seguida esse triângulo foi deslocado para essa posição com relação ao mesmo plano. Então aqui eu tinha dois valores e aqui agora eu tenho dois valores diferentes. E aqui eu tenho uma fórmula. O meu ponto novo, que é exatamente cada um desses pontos aqui, por exemplo, a minha base é o ponto, então eu pego esse ponto, esse e esse, 3 pontos, e eles estavam nessa posição e aí se mudaram para essa posição, moram aqui agora. Eu quero saber, o meu novo é igual ao meu velho mais a taxa de translação. Em representação matricial, eu monto desse lado aqui a matriz do ponto novo, a do ponto velho, a soma e a taxa de translação. E aí, quando eu aplicar essa fórmula para cada um desses pontos, eu vou descobrir essa novidade. Então, vamos lá. Se eu estou aqui em 4, olha, eu vou pegar só esse ponto. Aqui ele está no valor 4. E aí, de repente, eu vim para cá. E agora eu estou no valor 7. Então, vamos descobrir qual é a taxa de translação aqui. Como é que eu faço? Ponto novo. Vou usar como exemplo esse. 7 e 1. Beleza. Taxa de translação. Eu não tenho. Ponto velho. 4 e 5. Então, o que eu vou ter aqui?
7 e 1 igual a 4 e 5 mais tx ty. Beleza. Como é que eu faço para descobrir minha taxa de translação? Ora, só preciso pegar essa parcela e passar para o lado de cá com o menos aqui. Então, eu vou ter que minha taxa de translação vai ser o meu 7, que é o ponto novo, menos o meu 4. Então, minha taxa de translação vai ser 3. E aí, se você somar 4 mais 3, você tem exatamente o 7. E aqui tem o 5. Então, eu tenho o meu 1, que está aqui, menos o meu 5. Então, minha taxa de translação em y vai ser menos 4. Se eu fizer 5 menos 4, eu vou ter exatamente igual a 1. Então, aqui eu descobri a minha taxa de translação. E fazendo essa sominha, eu faço com que o meu objeto se desloque aqui dentro do meu plano. Então, essa é a ideia de trabalhar a translação na computação gráfica. A gente pegou um pedaço da matemática, pegou a aplicação de matrizes e junta tudo aqui, nós temos esse objeto. Onde se usa isso? Em tudo. Tudo. Você está trabalhando no PowerPoint, ou num editor de apresentações, ou sei lá, num documento, em qualquer lugar que você coloque uma figura lá dentro, e aí quando você clica nela, aparecem os pontos ao redor, e você tira ela de um lugar e joga no outro, tem esse cálculo aí por trás. Só que aí, ali, a referência é o ponteiro do mouse. Você põe o ponteiro do mouse e, à medida que você começa a arrastar, ele está se orientando pela coordenada do mouse. Então, você solta aqui, solta ali, você vai brincando. Quando você está jogando, que você aperta para frente, e aí o seu objeto se desloca, tem esse cálculo. Se você aperta para o lado e ele se desloca, também tem esse cálculo. Então, em tudo que tiver a movimentação, tem esse cálculo. Quando você fizer um objeto se movimentar, você tem esse cálculo aí por trás. Então, é fundamental a questão da translação para a criação de movimentos. Aí a gente falou da translação em 2D. Para fazer a translação em 3D, não é complicado, você só precisa adicionar mais uma linha aqui, que é o Z. Nós vimos com x e com y, adicionamos mais uma linha aqui e teremos o z. Então, por isso que eu vou ter uma matriz 3 por 3. Então, veja. Eu tenho o P, que é o ponto novo, ele é igual ao meu ponto velho, mais a minha taxa de translação. Aí eu tenho aqui o vetor de translação, esse aqui é o vetor do ponto velho e o vetor do ponto novo. Então, isso aqui eu pego e aplico essa matriz para cada um dos pontos, não importa quantos pontos você tenha no seu desenho, na sua figura, e ele vai criar o movimento de translação. Um outro movimento importante também é o movimento de escala. Esse movimento de escala ele tem a função de aumentar e diminuir o tamanho do objeto. Então, ele mexe com o tamanho. O movimento de escala ele é feito pela multiplicação dos valores das coordenadas por um fator de escala e funciona assim. Existem algumas nomenclaturas, essa aqui é a mais usual. Eu vou ter um SX, scale de x, scale de y. Se esses valores forem iguais, então eu vou ter um aumento uniforme no objeto. Mas se esses valores forem diferentes, eu vou ter um aumento geralmente em uma dimensão, com base no objeto. Então, aqui a gente já não usa mais a soma, mas sim a multiplicação. Eu tenho esse ponto novo. Esse ponto novo ele é filho de um ponto velho, ou seja, imagine que um objeto estava posicionado nesses pontos aqui, x e y. Você dá valor adoidado aí para x e para y, e aí a partir desse você obtém novos pontos. Como? Faz-se essa continha aqui, o x velho vezes um fator de escala, o y velho vezes um fator de escala. Se os valores aqui forem iguais, então o objeto ele se altera na mesma proporção. Se forem diferentes, então ele vai ter uma escala diferencial. Como é que funciona? Eu vou ter que dar uma adaptada aqui na minha matriz. Então, a minha matriz de escala em 2D ela vai ser assim. Desse lado aqui eu coloco o meu ponto.
Então, vamos pensar aqui no meu 4 e no meu 5. Desse lado aqui eu coloco o meu novo ponto. Eu estou aqui e eu quero me mudar para cá. Então, eu estou com esse tamanho aqui, vamos pensar assim, e de repente eu quero crescer. Então, eu quero aumentar. Pronto. Então, vamos lá. Eu monto essa matriz com a diagonal aqui, formada pelas minhas variáveis. Sx é o valor da escala de x, e SY é o valor da escala de y, fatores de escala. E aqui eu ponho zero. Olha que interessante. Se eu pegar esse Sx vezes x, eu tenho o que eu preciso. Se eu pegar zero vezes y, não é nada, então está tranquilo. E aí eu tendo a minha matriz, eu posso executar uma computação aqui e dar certinho. A multiplicação de matrizes. Por isso que eu tenho esse zero aqui para eliminar o y no x, e eu tenho esse zero aqui para eliminar o y no x. Como assim? Fator de escala Sx, quando eu multiplicar por x, está valendo. Mas quando eu multiplicar por y, eu não preciso ter isso. Então, tem zero aqui. Então, esse multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. Esse multiplicado por esse e esse multiplicado por esse. O que acontece? Esse objeto está posicionado aqui. E aí, depois que aplicar o fator de escala nele, ele vem para cá. Ele diminuiu de tamanho, mas ele diminuiu de tamanho e sofreu uma translação. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria que ele diminuísse o tamanho. Mas era para ele diminuir o tamanho como? Ficando ancorado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, aqui nesse centro. Ou seja, esse objeto, ele deveria ter o tamanho reduzido, mas ele deveria ficar aqui ainda. Então, nós temos aqui um efeito colateral na escala que precisa ser resolvido. Então, se você aplicar essa continha aqui, aliás, se você pegar esses valores aqui, escolher qualquer um desses 3 pontos, igual eu apresentei no exemplo passado, e aplicar essa continha aqui dentro, você vai descobrir qual é o fator de escala x e y. Para trabalhar a escala em 3D, a gente segue a mesma linha de pensamento. Então, a escala em 3D, nós trabalhamos em vez de uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3. E aqui eu tenho uma representação matricial. Tá vendo? O meu ponto velho, onde eu estava, o meu ponto novo, para onde eu quero ir. O meu tamanho velho, com base nos pontos, e o meu tamanho novo. E aqui no meio eu tenho a diagonal principal formada por x, y e z. E aí, quando eu faço essa multiplicação de matriz, eu tenho exatamente esse valor que eu preciso. Como a gente viu, a escala ela vem com uma translação sempre. Então, por exemplo, eu tenho esse objeto aqui e eu vou escalar ele, eu aumentei ele de tamanho e ele se deslocou também. Ele teve esse problema da translação. É necessário resolver isso, é necessário resolver esse efeito colateral, pois é algo desejado. Às vezes eu quero aumentar e diminuir o objeto, mas eu não quero uma translação dele. Então eu preciso pensar num ponto fixo. Eu tenho que fazer a escala naquele objeto, eu tenho que aumentar ou diminuir o tamanho daquele objeto, mas ele precisa ter uma referência, ele precisa estar amarrado em algum lugar. Então, por exemplo, eu amarro ele em um ponto aqui, e aí eu aumento e diminuo ele com referência naquele ponto. Ele não se desloca, nem para cima nem para baixo. E o ponto fixo nada mais é do que um ponto que eu escolho para fixar, para amarrar o objeto. É como se você tivesse aí o seu cachorrinho de estimação, e aí de repente ele está se mexendo para cima e para baixo, não tem como fazer escala nele, né? Só se ele for filhote, a escala dele é crescer com o passar do tempo. Mas você tem como deixar ele amarrado num ponto fixo. Põe lá a coleira presa em algum objeto e ele não se mexe, ele fica ali. Então a ideia aqui é a mesma. Como é que funciona esse ponto fixo?
Na operação de escala, ele vai funcionar assim. Eu vou escolher um ponto aqui, que é o ponto que ele vai ficar fixado, e aí eu vou incluir esse ponto na minha conta, da seguinte maneira. Eu tenho aqui, vamos pensar isso aqui em termos de x e isso aqui em termos de y. Então, eu tenho aqui o meu x velho. Eu vou pegar esse meu x velho e retirar dele a minha quantidade aqui do ponto fixo. Depois, eu vou pegar tudo isso aqui e multiplicar pelo fator de escala. Ou então, eu posso fazer a distributiva aqui. Fator de escala vezes esse, fator de escala vezes esse, e aí fazer essa subtração. Quando eu fizer isso, eu vou somar ele com o ponto fixo. E aí, eu vou dizer isso aqui, eu vou dizer que isso aqui é o meu x. E eu vou dizer que isso aqui é o meu y. Eita, professor, mas é muita coisa para memorizar. É fórmulas. Você só vai precisar pensar o seguinte: tem que fazer uma escala? Sim. Tem que fazer uma escala sem translação? Sim. Então, usa a fórmula que tem o ponto fixo para isso. Você inseriu esses valores e essas variáveis aqui dentro do seu programa, o computador cuida de fazer o resto. Reescrevendo essa tranqueirada toda, essa parafernália, então, eu vou ter essa outra fórmula aqui. Depois que eu fizer toda a distribuição, então eu tenho essa fórmula, e aí você só precisa pegar essa fórmula e inserir dentro do programa. Essa aula, esse slide é fundamental, porque ele vai servir muito para vocês consultarem, principalmente, essas formulinhas. Depois que a gente fala da escala, aí vem a outra, que é a rotação. Então, a gente já falou de movimentar os objetos de lugar, de aumentar e diminuir o tamanho dos objetos, isso em termos virtuais, e agora nós vamos falar da rotação. Por que é importante? Porque um objeto ele precisa sofrer giros, ele precisa girar. Então, aqui eu não estou movimentando, eu estou girando. Não dá para fazer escala aqui no mundo real, né? É fácil fazer escala aí no mundo virtual, mas aqui não dá. Então, agora vamos falar da rotação. Como é que funciona a rotação? Eu tenho um ponto e a partir desse ponto eu posso construir outro ponto. E a partir desse ponto eu posso fazer uma rotação. Então aqui parece, ó, eu estava aqui, vamos pensar, vim para cá, nesse ângulo. O que que eu preciso pensar aqui agora? Eu preciso pensar na relação seno-cosseno. Como é que eu penso nisso? Para trabalhar a rotação, antes de falar de seno e cosseno, eu vou pensar no ângulo de rotação, ou seja, quantos graus eu quero girar. E eu tenho que pensar no pivô, que é sobre qual ponto eu quero girar. Então, eu vou fixar um ponto e eu quero girar a partir desse ponto aqui, tantos graus. Então, a ideia é essa. Então, olha que bacana. A formulinha para a rotação é a seguinte. Se eu tenho aqui um raio, então vamos pensar nesse raio aqui, e aí eu quero aplicar uma rotação nesse raio, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raio, que ele marca esse ponto, tá vendo? Eu tenho um ponto aqui, x e y, e esse ponto tem um raio que parte da origem até ele. E aí eu quero fazer uma rotação aqui. Então, eu vou pegar o raio, o novo ponto vai ser assim, o raio que multiplica o cosseno do ângulo velho mais o cosseno do ângulo novo. Então, onde eu estava de 0 até o ponto que eu estou é o meu ângulo. Aí eu tenho que trazer esse ponto para um novo lugar. Esse novo lugar vai ser um outro ângulo a partir do ângulo anterior. E aí eu vou ter um ângulo total aqui, que é a soma dos dois. Então, o meu novo ponto vai ser essa continha aqui. Você pega o raio, multiplica ele por cosseno, e aqui embaixo o y multiplica por seno. Então, com isso, você pode fazer um giro de 360 graus até aqui em cima. Detalhe,
À medida que eu me aproximo desse ponto aqui, eu tenho 1. E nesse eixo, ele vai se aproximando do zero. Como vocês viram que estava aqui, se aproximou mais do zero, aqui aumentou, vai chegar no 1. Desse lado aqui, ele começa a se aproximar do menos 1. E isso aqui vai reduzindo para zero. Quando chega aqui embaixo, começa a se aproximar do 1. E isso aqui vai reduzindo para zero. E aí depois isso aqui começa a se aproximar do 1 e essa outra taxa aqui vai reduzindo para zero. Então a ideia do seno-cosseno é muito utilizada nessa questão da rotação. Então em um simulador de voo, por exemplo, que você tem que fazer o, o avião dar uma curva, então você utiliza isso. Se você está trabalhando, se você está utilizando um game de corrida, alguma coisa do tipo, e você tem que fazer o objeto dar uma curva, então você utiliza isso. Você tanto pode fazer o objeto se movimentar, ou então você deixa o objeto parado e movimenta o plano embaixo dele. Aí você tem a mesma ideia. Chega aqui umas continhas, mas o importante é isso aqui que eu risquei. Depois que você fizer tudo isso, depois que você trabalhar 1, que trabalhar 2, que fizer a substituição de 2 em 1, aí você vai obter essa operação aqui, que o novo ponto x e o novo ponto y é o x velho vezes esse cosseno aqui, menos o y vezes esse seno, e aqui o y é o x vezes esse seno, mais o y vezes esse cosseno. Isso aqui são contas, geralmente as ferramentas computacionais já dão cabo disso para você. Você simplesmente só vai inserir essa fórmula e aí o que lhe cabe é identificar o sistema de referência que você está trabalhando e os valores que você precisa aplicar ali para você ter o movimento de rotação. Então vamos lá. Em uma representação matricial, eu tenho ele dessa maneira. Então, olha, entra cosseno, cosseno, seno, seno, cruzado, sendo que eu tenho seno aqui menos seno aqui, cosseno, cosseno é normal. Então, quando eu faço essa multiplicação, se eu pegar esse triângulo aqui e aplicar esses valores, eu vou ter essa rotação aqui dessa outra figura. Detalhe, a rotação também implicou em uma translação. Eu queria só que ele rotacionasse. Por causa disso, eu vou ter que trabalhar com o pivô, que é o ponto fixo. Então, vamos pensar. Inicialmente, no caso dessa figura aqui, eu vou pegar esse objeto e aplicar uma translação nele para a origem. Pronto. Depois que eu apliquei a translação na origem, eu vou fazer a rotação. Fiz a rotação. Depois que eu fiz a rotação, eu vou voltar ele para o ponto onde ele estava. A rotação 3D, ela permite uma visualização do objeto em diferentes posições, só que para trabalhar aqui na rotação em 3 dimensões, eu vou ter que fazer um cálculo, porque eu sei fazer rotação no plano, agora fazer rotação no espaço é mais complicado. Então, como é que eu devo trabalhar isso? Eu vou considerar os pares. Primeiro, eu vou trabalhar o plano XY, depois o YZ, depois o ZX. Da seguinte maneira, eu posso fazer uma rotação sobre esse eixo, sobre esse ou sobre esse. Então, eu vou aplicando a quantidade de rotações que eu preciso sobre cada um eixo, e depois que eu fizer essa aplicação, eu tenho um objeto exatamente na posição que eu quiser, em 3 dimensões. Então, isso aqui, a gente trabalha com a ideia dos ângulos de Euler para fazer esse trabalho. Outra coisa também que eu posso fazer é girar o espaço em vez de girar o objeto. Então, eu tenho o espaço em um local, em vez de mexer com o objeto, eu giro o espaço e eu tenho a rotação do objeto. Eu posso girar o espaço também, por exemplo, eu girei o espaço aqui em Z, mas eu posso também girar o espaço em XY, em YZ, ou então em ZX. Então, é assim que a gente trabalha a ideia de rotações aqui no 3, na terceira dimensão. A rotação em 3D, ela é um pouquinho mais complexa,
Então, vamos pensar assim. Eu preciso rotacionar um objeto sobre Z. Então, aqui está o meu Z, e aí eu vou rodar ele ao redor dessa parte aqui. Imagina que esse aqui é o meu Z, e o meu objeto está aqui, então eu vou girar ele ao redor do meu Z. Tá bom? Então, pensa nisso. Para fazer isso, eu vou utilizar essa notação aqui. Então, eu vou ter os meus cosseno, seno, seno, cosseno. E aí, como é 3 dimensões, eu vou colocar um aqui no meu Z, porque o meu Z está fixo. Eu não mexo com ele. Ele está fixo. Como eu estou girando aqui ao redor, as minhas variáveis elas estão sendo trabalhadas todas em x e y. Então, para fazer isso, eu uso essa fórmula e trabalho ele dessa maneira. Se eu quiser rotacionar ao redor do meu y, aqui, aí eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fixar ele, e aqui eu vou fazer uma alteração. Cosseno, cosseno, seno, seno, mas aí o meu menos vem para cá. E quando eu fizer os cálculos aqui, eu tenho rotacionado ele nesse ponto. E se eu quiser rotacionar no meu x, aí eu vou fixar o meu x. E aí eu faço cosseno, cosseno, seno, seno, meu menos vem para cá, e ele vai rodar no meu x. Pronto. São essas matrizes de rotação 2D e 3D. E aí a gente tem que pensar o seguinte. Todas as matrizes, elas são bases ortonormais do espaço tridimensional. O produto interno dele é nulo. Os vetores eles são mutuamente ortogonais e os vetores unitários existem aí. Então, essas são as condições para se trabalhar essa ideia das rotações. Quando a gente fala sobre isso, a gente entra em conceitos relacionados à álgebra linear. Então, vocês não necessariamente precisam entender 100% isso aqui, mas vocês vão precisar compreender a aplicação desse negócio. Como é que isso aplica, como é que usa a fórmula, como é que você tem um resultado a partir daquilo. Você vai precisar aprender a interpretar o resultado. A fórmula já foi criada, já é uma ferramenta que está aí há muito tempo, então você não precisa se preocupar com isso muito, não. Mas o resultado você vai precisar interpretar. Outra transformação que a gente usa bastante é a transformação de reflexão. Então, por exemplo, um objeto em frente ao espelho, ele tem uma reflexão. A ideia de sombra, mas aí a sombra já seria uma espécie de reflexo um pouco mais confuso. Mas, em outras palavras, é simplesmente pegar esse objeto e refletir ele. Como? Esse objeto está aqui embaixo e aqui em cima ele está refletido. Então, existe uma distância entre eles, uma altura, um posicionamento, enfim, existe tudo. Então, a reflexão em 3 dimensões ela é feita utilizando essa matriz, em que você simplesmente pega todos os pontos que tem lá e meio que multiplica eles por -1, que aí você vai ter todos os pontos do outro lado. Então, olha, eu tenho aqui esses pontos, depois que eu faço a aplicação da matriz, eles vêm para cá. Então, eu tenho uma reflexão entre esses dois quadrantes. Eu poderia ter entre esse, eu poderia ter entre esse. Então, eu poderia ter no espaço tridimensional também. Uma outra transformação bem trabalhada é o cisalhamento. O cisalhamento ele tem a ver com a distorção de objetos. Então, uma bomba que explode, um objeto que sofre uma colisão, um objeto que, por exemplo, uma bola sendo preenchida com ar, ela na realidade sofre uma escala, porque é total. O cisalhamento ele é a deformação. O objeto ele é deformado por causa disso. Mas vocês vão perceber aqui que ele tem alguma coisa parecida com a escala, porque não deixa de ser uma espécie de escala concentrada em um ponto. Então, um exemplo aqui de um quadrado sofrendo um cisalhamento com o fator igual a 2, esse x aqui igual a 2. O cisalhamento em 3 dimensões ele é semelhante ao 2D, com a diferença de que eu monto a matriz de acordo com
o que eu preciso. Então, exemplo, distorção na direção X. Eu poderia distorcer na direção Y, na direção Z. Isso aqui não tem alterações em Y ou Z. Por que não tem alterações? Se eu multiplicar isso aqui, por exemplo, 1 por X, isso por Y e 0 por Z. E aí eu teria a minha distorção. Percebem que eu vou ter aqui que o meu x vai ser igual ao meu x mais meu SY, o y novo fica igual e o z fica igual. Então, se eu alterar isso aqui de lugar, eu vou ter distorções em outras coordenadas, proporção a outras coordenadas. Então, um exemplo de cisalhamento em 3 dimensões. Eu tenho aqui que essa matriz ela produz uma distorção em x e y proporcional a z, deixando a coordenada z intacta. Então, eu só estou mexendo em x e y, deixando z normalmente sem problemas. Então, nós temos com isso a apresentação das transformações, a rotação, a escala, o cisalhamento, a translação e a reflexão. Então, essas transformações elas são fundamentais para trabalhar a parte da computação gráfica interativa e nós precisamos pensar em encadear isso. Precisamos, por exemplo, trabalhar uma rotação junto de uma translação, uma rotação junto de uma escala, uma rotação junto de um cisalhamento, uma rotação junto de uma reflexão e por aí vai. Então, como é que a gente pensa nesse negócio de encadeamento ou concatenação de transformações? Simples. Eu vou ter que uma matriz vai ser a soma de outras matrizes pela multiplicação delas, enfim. Deixa eu pegar aqui algo mais organizado. Mas antes de falar nessa ideia de concatenação, é importante a gente pensar no seguinte. Eu vou precisar aumentar minhas continhas. Por causa disso, a gente vai falar de coordenadas homogêneas. Então, a partir de agora, com coordenadas homogêneas, o meu ponto em 2 dimensões ele vai ser uma matriz 3x3 e o meu ponto em 3 dimensões vai ser uma matriz 4x4. Como é que nós vamos trabalhar? Da seguinte maneira. Em 2D, o meu ponto ele vai ser representado assim. Vai ter um H aqui vai ter um XH e um YH, onde o X e o Y vai ser formado pelo XH, onde eu vou ter H por H. Então, já que eu tenho H aqui, eu corto H por H, então está tudo tranquilo, né? Já que é uma multiplicação, então eu vou ter que X é igual a X, Y é igual a Y, então não aconteceu nada. Vai dar só uma melhorada na minha representação, tá bom? Só pensar nisso aqui agora para saber como é que você vai trabalhar com essa parte. Então, vejamos. Em 3D é a mesma coisa, então eu tenho aqui o meu x, y e z, mas só que com a coordenada homogênea eu vou ter o meu h aqui, que vai entrar na conta, e aí eu vou ter que os meus pontos aqui é a multiplicação por h. Se eu quiser o valor do ponto em si, é só fazer a divisão aqui, e aí eu vou cortar o h por h e eu fico com o meu valor da coordenada em si. Coordenadas homogêneas, como é que faz a translação? Eu pego a matriz 3x3, aqui como vocês estão vendo. Então, aqui tem esse ponto, e aqui é 1. Aqui também é 1. E nessa matriz aqui, minha última diagonal é 1. No 3D, dessa maneira aqui. Então, você vai pensar assim, a rotação que você está trabalhando, ela é com coordenadas homogêneas ou sem coordenadas homogêneas? Você está fazendo ou não concatenação de transformações? E isso tudo vai interferir na fórmula que você vai escolher, na ferramenta que você vai trabalhar. Essa é a rotação 2D. E a rotação 3D, como eu já expliquei para vocês, ela acontece em diversos eixos. Então, você vai precisar entender onde é que você está rotacionando, em X, em Y e em Z. A escala, eu tenho aqui a minha escala bonitinha.
E agora vamos pensar na concatenação de transformações. Bem, a concatenação de transformações é um negócio lindo, mas não é para seres humanos, é para computadores. Onde é que o ser humano entra aqui? Ele entra na organização desse negócio. Ele entra no pensamento, ele entra com a ideia, ele usa a ferramenta, insere dentro do computador e os cálculos são realizados de forma computacional. Como seria? Vamos pensar assim. Eu preciso fazer duas translações no mesmo objeto. Eu preciso fazer a translação T1 e a translação T2. Então, eu diria que eu estou aqui. Ó. O meu ponto P, ele está aqui. E eu tenho que o meu ponto P novo, ele está aqui. Esse P novo, ele vai ser formado pela translação 1 mais a translação 2. Então, o meu P novo vai ter esse vezes esse vezes esse. Olha que bacana. Ah, professor, mas não era uma soma? Por que aí tem uma multiplicação? Calma que a gente vai ver. Uma multiplicação de matrizes, ela vai criar uma soma entre elementos, né? Uma matriz de somas e por aí vai. Então, veja só. Eu vou pegar o meu P novo, igual está aqui, e vou dizer que ele é igual à minha translação 1, que multiplica minha translação 2, que multiplica o meu P velho, que é esse aqui. E isso tudo vai ser igual a essa nova matriz, e olha que legal, aqui aparece exatamente as somas que a gente precisa. Então, eu tenho que, ao realizar duas translações, mas, professor, para que é que eu quero realizar duas translações? Ora, a gente ainda está sendo bem suave. Dependendo do que você esteja fazendo, principalmente em um game, você não realiza duas translações, não, você realiza N translações. Então, você cria cadeias ali dentro, o computador resolve esses cálculos e faz os objetos se deslocarem. É assim que funciona. Por isso que quando a gente tem computação gráfica, os computadores começam a se lamentar, porque é necessário fazer e resolver muitos cálculos, tá bom? Então, isso aqui representa uma cadeia com duas translações. Aí a gente pode pensar assim, eu apresentei esse problema mais cedo, que é a rotação com o pivô fora da origem. Ó. Primeiro, faz uma translação. Segundo, rotaciona. Terceiro, faz outra translação. Então, eu tenho uma translação, uma rotação e outra translação. Vamos ver como ficaria isso. Isso aqui é a rotação com o pivô fora da origem. Meu ponto novo está aqui. Ele vai ser igual à minha matriz do ponto fixo, que está aqui, que multiplica a minha matriz de rotação, que está aqui, menos a minha matriz do ponto fixo, que está aqui, igual ao meu ponto velho que não está aqui. Deveria estar o meu ponto velho. Pronto. Quando eu faço essa multiplicaçãozinha todinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Quando eu faço essa multiplicação todinha aqui, então eu vou ter o meu ponto novinho com essa continha aqui mirabolante. Ou seja, essa continha aqui, ela serve para pegar o objeto, trasladar, depois rotacionar, depois levar ele para o ponto que estava. Por isso que eu tenho a ideia do menos. Tem um menos aqui. Primeiro eu adicionei, então ele trasladou, depois eu reduzi e ele foi para o ponto que estava. Aqui eu tenho a matriz de rotação, aqui o meu ponto velho. E aí tem um exercíciozinho para fazer. Esse exercício eu vou postar para vocês, essa listinha de exercício aqui. E vocês vão utilizar as regras, mas por enquanto ele não precisa se preocupar com isso. Vou postar bem direitinho
como é que vocês vão trabalhar esse exercício, tá bom? Então, era isso por hoje, como se diz. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que não é bem essa pergunta. A pergunta é: quais são as dúvidas que vocês têm? Tá desligado, Jefferson. A gente vai usar essas contas assim nos programas, vai ter que programar, o programa já vai estar pronto já. Como é que vai ser? Vai funcionar? Fazer essas transformações. Vocês vão precisar usar essas fórmulas, as contas do computador vai fazer. Só esse exercício que vocês vão fazer essas continhas que é para vocês assimilarem melhor. Mas você vai, quando você estiver montando a sua solução, aí você vai usar a fórmula. E aí o computador faz as contas para você. Então, o papel do ser humano nessa história da computação é pensar logicamente como funcionaria e o computador faz o teste. E aí, se a entrada foi uma e a saída não está sendo o que você quer, você revê o algoritmo. E aí ele resolve a parte das contas. Mas vocês vão trabalhar com a fórmula, tá bom? Ok. Graziele, você ainda está aí? Sim. E aí, quer fazer alguma pergunta? Não. Café da manhã desse de manhãzinha, Graziele? Né? Pronto, pessoal, então, por hoje é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Logo, logo eu vou fazer a postagem das regras para essa lista de exercícios que eu mostrei para vocês e como é que vocês vão desenvolver ela. Vocês, eu acredito que já terminaram as atividades que tem disponíveis lá na plataforma e semana que vem a gente não vai ter aula síncrona, só na outra semana, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem na paz. A gente se vê aqui de novo na outra semana depois da próxima.